Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 21 de Tammuz, no meio do capítulo 7 da Epístola Teshuvah. Estamos no meio de descrever como é que a pessoa consegue despertar, como é que consegue recuperar o exílio que ele causou para a energia divina criativa, proveniente da última letra do tetragrama. Ele faz cair o rei. Como é que vai fazer tashuv rei? Como é que vai devolver o rei para o lugar certo? O canal energético para sua função ideal, criando uma criatura querida perante Deus. Então falamos na aula de ontem, meditar e se conscientizar do que ele fez, e depois pedir misericórdia e pena de Deus. Segunda coisa, quebrar o coração, para que esteja humilde e sofrido com aquilo que tinha feito. Como é que se quebra o coração? Aí começa a porção de hoje. Como é que se quebra o coração de verdade, para que ele sinta-se rebaixado? Diz o Rebbe aqui. Eis que, em nossas gerações, não temos tanta força para jejuar tanto como o rei David fazia, que jejuou tanto até matar o seu mau instinto em jejum. Mas em nossas gerações não conseguimos, então um pouquíssimo pode acontecer através de sofrimentos que assumimos sobre nós, jejuns e outras maneiras de trazer sofrimento sobre nós. Mas a principal derrota do coração, que para que seja quebrado e humilde, e remover o espírito da impureza, que sente que algo contrário a Deus possa ser agradável. Como é que vai remover essa ideia errada, esse vício errado que agrade ao homem algo contrário a Deus? Ser um dono de cálculos, uma pessoa que se aprofunda 1 hora todo dia ou toda noite, antes da oração da meia-noite, pode ser também, diz o Rebbe, meditar que a pessoa causou com seus pecados. Causou exílio, quer dizer, outra forma da conscientização. Primeira vez ele medita sobre a conscientização daquilo que ele fez em relação ao que ele fez para Deus. E pedir misericórdia pela decaída que ele teve. Segunda meditação, ou pensamento detalhado sobre o que aconteceu com a sua alma depois de ter feito a Deus aquilo. Primeiro causou um poder divino estar agindo num caminho mais longo do que deveria, agindo num caminho contrário à vontade de Deus, sendo desperdiçado o seu potencial, e também causou arrancar a sua alma divina da fonte vital do mundo. Deus é a vida da vida. E aqui removeu a alma da origem dela vital e colocou ela no lugar da impureza e da morte, que são os ambientes contrários à vontade de Deus, onde a energia não vem do Criador de forma direta, somente por intermédio do poder da tentação, que ele que vai dar vida para o pecador enquanto ele peca. Isso que falaram os sábios. Os perversos, mesmo quando vivem, são considerados como se fossem mortos, porque sua vida vem do lugar da morte e da impureza. Deus é considerado a fonte da vida, aquele que existe sozinho, que vive sozinho, vive na essência. E as coisas contrárias a Deus, que não estão admitindo que Ele seja o Criador e o mantenedor das coisas, a quem devemos todos os tipos de serviço que Ele exige, que Ele pede de nós, que Ele não admite isso, Ele não admite a sua própria vida. Sua ação mostra que Ele quer ser independente, só que uma criatura independente não existe. A criatura precisa de Criador para viver. Então o perverso, enquanto ele vive, ele é morto. A sua vida não é digna de ser vivida. E
aquilo que você vê de vida ali, que ele se ilude que ele continua igual, tem que saber que a energia daquela situação não é a mesma. Deus canalizando a energia para fazer a sua vontade é uma coisa, e permitindo a existência de alguém que deveria ser eliminado na mesma hora, com morte súbita, ou até mesmo dissolvendo sua existência para que se torne um nada, só porque Deus quer permitir, só de forma secundária, para manter o mundo onde tem contraponto para a santidade, onde a santidade é valorizada. Então Deus quer que a santidade seja valorizada, que a ação do homem benfeitor seja valorizada. Para isso tem o contraponto. E quem faz o contraponto não evapora na mesma hora. Mas na verdade a sua ligação a Deus se evapora assim. Na mesma hora ele se torna naquele momento um representante do contraponto a Deus. O contraponto não deixa de ser uma coisa que Deus permite que aconteça. Não há um ambiente onde Deus não esteja presente. Deus é um ser total. Porém, nos seres que agem como contraponto para a vontade de Deus, a sensibilidade e a ligação exposta, digamos assim, com o Criador que existe sozinho, está escurecidíssima. Eles se iludem que eles vivem sozinhos. Isso é mentira. Então a sensação de existência deles carece de fatores importantes para que ela seja verdadeira. Deus partilha com eles a sensação de existência somente e não partilha com eles a ligação com a estrutura que obriga a existência verdadeira. Acaba que eles têm uma existência, digamos assim, não é para dizer que não existe, tá? Ela está presente no nosso mundo físico, por um lado. Mas, por outro lado, carece de razão e não se vê nessa vida o motivo de manter essa vida existente. Não se vê nessa vida a ligação com o Criador. E sabemos que a criatura precisa de Criador, e você não vê a ligação com o Criador ali. Então, você vê o homem se comportando de um pecado, quer dizer, o homem que deveria estar morto agora. Está vivo porque Deus quer. Isso não é vida. Isso que falamos, sabe, o morto, enquanto vive, é chamado morto. Porque o fato dele viver vem do mesmo lugar onde se puxa pessoas para a morte, para o fim da criatura. Hashem diz, escolhe o caminho do bem e viva. Então, você colocando na tua frente o bom e a vida, o mal e a morte. E você deve escolher a vida. Quando a pessoa faz uma coisa ruim, ele está trazendo sobre si condenação e está eliminando o seu ser, desperdiçando o seu potencial imediato e eliminando o seu potencial futuro. Então, enquanto ele está se encaminhando para a morte, a pessoa que está encaminhando é chamado que está focado no seu destino. O pecador está focado na morte, para onde ele está caminhando. Da mesma forma, quando diz nos Salmos 116, 115, não os mortos louvarão a Deus. Você poderia pensar que ele estaria zombando da incapacidade do morto de se manifestar. De forma alguma não, diz o Rebbe. O morto não é culpado de estar morto. O que tem de louvar a Deus? Que os mortos não louvarão a Deus, somente nós louvaremos. Se refere aos perversos que enquanto vivem são chamados mortos. Que por mais que eles estejam vivos, chega um momento que a pessoa se vicia no pecado, que é condenado, que continuará pecando até a morte. E não mais poderá se resgatar com chuva. Se confundem eles com pensamentos alheios, impedindo que eles se derem conta do erro deles e que corrijam o erro. E sobre isso falou o rei David, os mortos vivos, esses mortos vivos não louvarão a Deus, e não todos aqueles que estão encaminhando para a cova.
Mas nós que estamos ainda, graças a Deus, ligados a Ele, tanto justos como Balei Teshuvá, pessoas que se arrependeram e corrigiram seus erros, louvaremos a Deus de agora e para todos sempre. Esse aqui é o Tânia do dia 21 de Tammuz.